Quando eu estava preparando o material para gravar esse vídeo, eu tive algumas ideias e fiz algumas correlações. Se você é seguidor da gente mais antigo, você sabe que a gente é apaixonado por filmes e alguns filmes a gente assiste à exaustão, várias vezes. Provavelmente isso acontece com você também. Só que eu não sei se você já parou para pensar que a maioria dos grandes filmes e dos grandes livros, eles têm algumas características em comum. Entre elas, a gente tem o nosso herói, a nossa heroína, que precisam resolver algum grande problema. E você pode aplicar isso em diversos cenários. Você pode pegar, por exemplo, filmes como Matrix. Você tem o Neo, que é o nosso herói, e precisa resolver um grande problema, que é o quê? A briga dos homens e as máquinas. Isso se repete também lá no Exterminador do Futuro. Se a gente pegar o Rocky, por exemplo, é um filme que nos remete ao nosso herói, Rocky, lutando para enfrentar os grandes desafios. No caso do Rocky 1 lá, é o momento de pobreza dele e enfrentar uma grande dificuldade, que era lutar com o Apollo, que era um campeão mundial. Então era mostrar essa jornada da vitória ao longo da vida através do esforço. Se a gente pegar filmes investigativos, nosso herói, nossa heroína, nosso policial, ele está procurando identificar as ameaças e neutralizá-las antes que algum mal aconteça. Se olhar isso de forma geral, é dessa forma que acontece. Só que durante a jornada do nosso herói, muita coisa acontece. Entre elas, ele percebe o quê? Que o desafio muitas vezes é maior do que o que ele previu inicialmente. Então ele está lá no canto dele, surge o problema, ele vai resolver e encontra um outro cenário, onde ele vai enfrentando dificuldades para resolver aquele problema inicial. Geralmente, nesse ponto, ele se cerca de outras personagens que vão ajudar o nosso herói a resolver o problema. Se você parar para pensar no próprio Matrix, ele tem ali a tripulação, a Trinity, o Morpheus, que vão ajudá-los, o Oráculo, que vão ajudá-lo a resolver o problema. Se você pegar o Senhor dos Anéis, né, o Aragorn não luta sozinho, ele forma uma sociedade do anel para resolver o grande problema, para neutralizar a ameaça. E isso acontece de forma consistente na maioria das grandes histórias. O vídeo de hoje vai ser o seguinte: você vai ser o nosso herói e vai enfrentar a grande jornada para neutralizar o desafio, que é passar na prova de título de especialista. A gente do lado de cá vai ser o personagem que ajuda o herói, que fornece a ele um pergaminho, um mapa secreto, a arma mágica, para que ele vença a batalha contra o grande desafio. Então, no vídeo de hoje, a gente vai lhe dar não uma, mas 7 dicas para você passar na prova de título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia. Bora lá! Primeira dica é: comece pelo porquê. Eu não preciso ficar falando aqui da importância profissional que é você passar na prova de título de especialista. Você sabe isso, você sentiu isso ao longo da residência, e se você saiu da residência há algum tempo, você está sentindo lá no mercado de trabalho a importância cada vez maior que ter o título está sendo. Então, você precisa internalizar o motivo verdadeiro de você fazer a prova. Muita gente, e aí eu estou falando da experiência de alguns alunos e alguns colegas já verbalizarem para mim, ficam com medo de fazer a prova e não passar. Então tem essa ansiedade, essa angústia e, por que não dizer, próprio medo de não conseguir passar na prova. O medo por si só, ele não vai te ajudar tanto. A questão é que se você conseguir responder o motivo, por que você quer passar? Você quer passar porque você quer provar para você mesmo que, independente de onde você fez a sua residência, você nivelou com os outros radiologistas do Brasil frente ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Massa! Ótimo! Isso vai lhe dar força. Você quer passar porque você acha importante se posicionar no mercado de trabalho como uma pessoa que tem o título de especialista reconhecido pelo colégio. Massa! Isso vai lhe dar força para encarar todo o treinamento e as horas de estudo que você vai precisar colocar em prática para passar na prova.
Enfrentar o medo de não passar, o medo das pessoas com as quais você trabalha saber que você fez a prova e não passou, é o destino do Jedi. Você precisa tomar essa decisão e para você aumentar as chances de ficar firme durante todo o processo, se você souber o seu motivo de fazer a prova, as suas chances são maiores. Agora que você já sabe o porquê, você tem que estudar o terreno. A maioria dos ditados e dos ensinamentos dos livros de guerra dizem que o guerreiro ganha a batalha antes e depois ele vai à guerra. Então ele mentaliza, ele estuda todo o território antes dele enfrentar a batalha. E para você fazer isso no cenário da prova de título, não é diferente do que você fez lá na época do vestibular. A diferença é que hoje em dia a gente tem feito isso menos. Muitas vezes você nem se dá o trabalho de ler o edital do concurso. Quando você vai estudar o edital do concurso, você consegue identificar, eles já dão isso mastigadinho para você, quais são as grandes áreas de conteúdo que vão estar presentes na prova. Todas essas áreas estarão presentes na sua prova, umas em maior percentual, outras em menor. Então você pode segmentar o seu estudo por áreas, estudar todos esses conteúdos para não correr o risco de deixar uma grande área dessa para trás e acabar sendo penalizado na prova. Atualmente a prova tem 60 questões que são distribuídas ao longo dessas 16 áreas na primeira etapa e dessas 14 na segunda. Perceba que há duas especificamente aqui que não caem, que a gente está falando de física e proteção radiológica e segurança do paciente, geralmente não estão na segunda fase. Então você tem 16 blocos na primeira e 14 na segunda. A terceira dica é que você precisa planejar a sua jornada. Não é vou fazer a prova, faz a inscrição e chega lá no dia da prova achando que cumpriu toda a tarefa. Não. E o planejamento ele é multicamadas. A primeira coisa que você tem que planejar é o quê? O tempo. Eu vou fazer a inscrição hoje. Que dia que é a prova da primeira etapa? Hoje eu estou gravando esse vídeo, a gente tem pouco mais de 7 semanas. Quase 8 semanas para a prova. Então você precisa de 8 semanas para cumprir todos aqueles 16 blocos. Ter esse conhecimento do tempo total vai lhe remeter à tomada de decisão de quanto tempo você precisa estudar por dia. Ainda em relação ao tempo, você precisa organizar a sua rotina diariamente para que você estude. Os números mostram que estudar um pouco todo dia, ou seja, doses menores e mais repetidas, melhoram o resultado do que você estudar só nos fins de semana, por exemplo. Então é importante que você organize a sua agenda para que você estude com a maior frequência possível. Você precisa também pegar lá toda a lista da referência bibliográfica e estudar, ou organizar, ou pelo menos decidir qual desses livros você vai estudar. Numa olhada rápida aqui, a gente está falando de 40, 54, 61 livros texto, fora os artigos que você vai precisar estudar para essa prova. Então não é pouca coisa. Então você precisa organizar o seu tempo, organizar a sua agenda, reunir esse material para que você estude de forma eficiente. Não é só estudar, você precisa estudar de forma eficiente. E o que é estudar de forma eficiente? O conteúdo todo da radiologia que você aprendeu em 3 anos e que aprendeu e vai aprender ao longo de vários anos da profissão não é necessariamente o conteúdo que está de forma mais frequente nas provas. Então, ainda dentro do planejamento, você precisa pegar as provas anteriores do colégio para saber, dentro desses vários livros texto, quais são os assuntos mais pertinentes, mais corriqueiros, mais repetidos da prova, e aí sim você vai ter um norte de para onde você vai estudar. Naturalmente, ganhos passados, ou seja, questões passadas, não são garantias de questões futuras. Não são. Mas elas te dão um norte. Elas lhe ajudam a entender a metodologia, a forma com que o conteúdo é cobrado, tanto na prova teórica quanto na prática.
A quarta dica é estilo Matrix ali, na hora que ele vai falar com o oráculo. E ela diz a ele, você sabe o que aquilo ali significa? Tá em latim, né? E aí ela diz, know thyself. Conhece a ti mesmo. Então você, melhor do que ninguém, melhor do que o seu staff, você é capaz de definir quais são as suas fraquezas. E a partir disso, não ignorá-las. Porque não adianta, por exemplo, se você é um cara que gosta de músculo, gosta de medicina interna e não gosta de obstetrícia, não adianta largar para lá mama, obstetrícia, gineco, que você vai ser penalizado e você vai ter dificuldade de passar só com o outro conhecimento. Você vai precisar identificar quais são os seus pontos fortes, identificar os seus pontos fracos e agir em dois. Potencializar os seus bons e reduzir a sua deficiência nos pontos ruins, de forma que você passe pela prova sem muitos altos e baixos, contando só com o conhecimento que você já sabe, que você é muito bom. Quinta dica está relacionada ao treinamento. Defina a forma que você vai se preparar. Então, Rock 4, por exemplo, Rock 3, né? Mickey tinha acabado de morrer, Rock estava mentalmente abalado e não queria, estava com medo de treinar. Apollo precisou voltar às origens com ele para ele treinar. No Rock 4 ele vai treinar na Rússia, old school, né? No meio do gelo, para enfrentar o desafio. Qual que é a metodologia que melhor combina com você? É ler no livro-texto? Você lê muito, você lê vários capítulos, você tem essa tenacidade para leitura? Você vai estudar por artigos? Você vai fazer revisão por sites? Você vai entrar em algum cursinho e assistir videoaulas? Você vai procurar videoaulas no YouTube? Você vai resolver questões? Você aprende com resolução de questões? E isso, veja, que isso já junta com entender o terreno. Quando você estuda as questões e a resolução das questões, isso já é sinérgico, porque você está descobrindo qual é a alternativa correta e estudando porque as outras estão erradas. Isso vai aumentando o seu repertório. E eu não sei se você é familiarizado com um conceito que chama flashcard, que é um cartãozinho desse aqui. De um lado a pergunta, do outro a resposta. Isso ajuda você a potencializar pontos de cada tema. Você vai encontrar um monte de aplicativo na internet que faz isso. Você vai poder criar os seus para você estudar, quase que gamificando, transformando em um jogo sério, dessa vez, o seu aprendizado. Importantíssimo é medir a sua evolução. Ah, eu sou ruim de mama. Estou falando de mama porque eu era muito... Uma das minhas fraquezas era mama. Então vai resolvendo as questões, vai medindo o seu progresso ao longo das semanas. À medida que você identificar que você está melhorando, isso mostra para você que você está no caminho correto. Se você identificar que não está tendo progressão, você vai fazer correções no seu trajeto para que você alcance o resultado esperado. E aqui é o que eu chamo de revisões inteligentes. É você revisar de forma consistente as coisas que mais caem na prova e as coisas que você mais erra. Principalmente se você for capaz de fazer uma correlação entre o que você mais erra e está mais na prova. Essas questões são o principal ponto para você atacar. O que você erra e que vai estar na prova. Por exemplo, uma dica aqui de quem já fez esse processo. Você não pode errar a questão de contraste na primeira fase. Nenhuma. É certo que vai ter pelo menos 4, 5. Você tem que saber tudo. E se você parar para pensar, o volume para estudar referente a uso de contraste, tratamento de reação ao contraste, é muito menor do que o volume que você tem em medicina interna, por exemplo. E às vezes você tem 7 questões de medicina interna e 5 de contraste. Então, com um esforço menor, você pode conseguir um resultado bem maior. Então, quando você identifica que você erra muito de um tipo de tema que cai com frequência, você tem que sanar de imediato essa aresta. E isso a gente chama de revisão inteligente. Sexta dica. Cada decisão que você tome, esse aqui, ó, isso é uma dica dentro da dica, né? Esse livro
né? Tem alguns livros interessantes. Esse aqui da Jornada do Panda é muito bacana para você ler, principalmente se você tiver filho, né? A gente lê direto para eles na hora de dormir. E o Panda é um cara muito sábio, né? Cada decisão que você toma no caminho pode levar para mais perto ou mais longe de onde você pretende ir. Aonde que eu tô querendo chegar com isso aqui? O dia que você decide não estudar, tá te afastando do resultado final. O dia que você decide estudar, tá te aproximando disso. O dia que você lauda um caso e se obriga a fazer uma análise, qual o principal critério? Laudou um nódulo pulmonar. O que cai de nódulo pulmonar? Cai estadiamento de câncer de pulmão, cai critérios para definir se o nódulo é benigno ou maligno. Pronto. Qual é o principal critério para um nódulo pulmonar único ser maligno? É contorno espiculado, bode espiculado. Pronto, você já associou o seu dia a dia com o que cai na prova. À medida que você for fazendo isso, desde o nódulo pulmonar até as questões de litíase renal, você vai criando ferramentas que vão lhe aproximar do resultado e vão consolidar conhecimentos na sua cabeça por repetição. Então, toda vez que você deixar, ao longo dessas semanas que você vai se preparar para a prova, de ir durante a noite, ficar acordado até tarde, beber e acordar no outro dia cansado, sem poder estudar, tudo bem se você quiser fazer. Mas saiba, tenha clareza que isso está lhe afastando do resultado que você pretende. Enquanto acordar cedo e estudar lhe aproxima. Então, mantenha a constância. Continue estudando diariamente ao longo dessas 8, 12 semanas que antecedem a prova, porque isso vai lhe aproximar do resultado final. E para a gente terminar, a dica final. Você não é o resultado da prova. Essa prova, assim como várias outras provas, ela não define o profissional que você é. Ela é um medidor apenas de quem vai passar na prova e quem não vai. Não passar não lhe define como um radiologista ruim. Assim como passar não garante que você vai ser um profissional exemplar. Profissional exemplar, eu costumo brincar que na vida real eu chamo esse de um profissional que tem o kit completo. É o cara que sabe radiologia, mas que não esquece de ser gente quando está atendendo o paciente. Quando está pegando na mão do paciente que vai fazer o ultrassom, olhando no olho dele, se apresentando e dizendo que vai ser responsável pelo exame dele. Isso não te toma tempo. Isso não te afasta. E se a gente for buscar lá na história dos homens contra a máquina, isso lhe humaniza. E no final das contas o paciente valoriza e precisa disso de forma consistente. Você não é o resultado da prova, seja positivo ou seja negativo. A prova é mais um desafio que você vai enfrentar ao longo da sua carreira. E assim que você passar na prova, você vai perceber uma coisa que a maioria dos filmes de herói tem. Quando ele vence a ameaça, quando ele está ali quase alcançando o que ele quer, na maioria das vezes ele percebe que aquilo era importante, mas que existem outras coisas mais importantes. Então você vai fazer das próximas semanas um preparatório para a prova, para alcançar esse objetivo, e ao passar por esse processo, seguindo todas essas dicas, você vai organizar outros tantos pilares da vida que, se você aplicar, você vai se transformar num profissional ainda melhor. E essa é a nossa grande jornada.